Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Amados, eu gravei uma live ontem, mas não ficou muito boa. Por isso, hoje, eu voltei aqui, queridos e amados, para gravar esse vídeo e vou ficar gravando vídeos, queridos e amados, e lives. Amados irmãos e amadas irmãs, vou só pegar aqui a Bíblia. Amados e amadas, eis aqui alegria, eis aqui, queridos e amados, proximidade com Deus, eis aqui vida, eis aqui, queridos e amados, a prova de que Deus é fiel, queridos e amados, para com os seus. Eu trago aqui novamente, amados irmãos e irmãs, esta palavra, queridos, que diz assim, queridos e amados: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro, queridos e amados. Salmo 107, versículo 16. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Amados e amadas, vou contar um pouquinho do meu testemunho na instituição onde a minha irmã me colocou contra a minha vontade, queridos e amados. Amados irmãos e amadas irmãs, e o Hércules, criador deste canal, sempre com esse comportamento lá naquela instituição, que até chegaram a me perguntar o que eu estava fazendo lá. Queridos e amados, sempre voltado para Deus com a Bíblia na mão, queridos e amados, pregando a palavra para quem pedia e para quem não pedia, queridos e amados. Fazendo orações, cultos lá dentro, queridos e amados, da instituição. Queridos e amados, eu estava aqui na minha casa, tranquilo, sem agressividade alguma, quando a minha irmã chegou aqui, queridos e amados, e por causa de algo insignificante, queridos e amados, a gente teve uma discussão. Queridos, eu sou ser humano, eu falho, mas não desci ao nível baixo de estar falando palavrão, queridos e amados. Só retruquei algumas palavras que ela me falou, que me atingiram, que magoou. E eu também a magoei, queridos e amados, porque falei algumas palavras que não deveria falar. E ali ela saiu muito furiosa. Eu não imaginava que ela teria a força que ela demonstrou ter, o apoio que ela teve, que eu não sei. Não sei de onde veio isso. E nem quero saber, porque é minha irmã, queridos e amados, e mesmo que não fosse, Deus manda perdoar. Perdoa para ser perdoado. Queridos, na palavra de Deus diz que a vingança é de Deus e só pertence a Deus. Porque Deus é perfeito, queridos e amados. Se Ele fizer algo, Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo e é o correto. Se Ele não fizer e perdoar, Ele sabe o que é correto, queridos e amados. Não cabe a mim, ser humano falho, julgar, queridos e amados. E ali, 3 dias depois, ela veio aqui com um agente de saúde. Inclusive, essa agente de saúde estava muito empenhada em me conduzir, queridos e amados. Eu não sei que mal fiz a ela, porque eu nunca disse nada contra ela, nunca falei nada de mal contra ela. Inclusive, eu falei até para ela, no percurso, que eu amava bastante a mãe dela, porque eu conheço a mãe dela desde pequeno, criancinha, queridos e amados. E ali, amados irmãos e amadas irmãs, vieram 4 policiais dentro da minha casa, entraram dentro da minha casa, da minha residência, queridos e amados. E ali eu deitado estava, mexendo no celular, quando eu vi aquilo, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, queridos. Ali eles me obrigaram a entrar na ambulância, eu não resisti, não ofereci resistência. E entrei, queridos e amados, e quando eu fui ver, eu estava nessa instituição. Amados. Queridos, e quando eu cheguei lá, eu pensei muito que Deus tinha me abandonado por algum pecado que eu fiz, porque a gente é falha, a gente às vezes peca em pensamentos, em atitudes, sabe, em palavras, queridos e amados. E eu passei a pensar, eu disse, aqui acabou. Comecei a pensar assim, mas algo dentro de mim começava a falar, não, Deus é com você, Jeová Rafa é com você, Jeová é com você. E ali, queridos amados, eu não estava com a Bíblia, eu estava só com a roupa do corpo, uma camisa e um short e um chinelinho no pé. E esta aliança, queridos amados,
e esta aliança. Queridos e amados, queriam tirar até esta aliança de mim, queridos, mas Deus não permitiu. Depois, no final, eu contarei o significado desta aliança. Queridos e amados, e ali, quando eu cheguei naquela instituição, me deram remédio, eu fui dormir, lógico. E o ser humano dorme, querendo ou não, tomando remédio. E ali, queridos e amados, meu comportamento foi sempre esse que vocês estão vendo aqui. Mas algo, queridos e amados, não estava correto e eu vi que era algo espiritual. E ali eu comecei a jejuar e a orar, jejuar e a orar. E ali aquelas pessoas foram vendo que eu era servo de Deus verdadeiramente. Porque se eu não fosse, queridos e amados, eu tinha abandonado, eu tinha esquecido que eu estava sem Bíblia, eu estava sem nada. E na situação que eu estava, queridos e amados, todo mundo iria pensar, nossa, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Mas ali, queridos e amados, foi que eu me apeguei com Deus, passei a jejuar e a orar, me entregar a Deus verdadeiramente. Difícil, queridos e amados, ver os dias passar sem poder sair, sem ter voz ativa. Se você falasse um pouquinho mais alto, o pessoal já ficava te olhando para perceber se você estava lúcido, porque lá é assim, queridos e amados, tem normas. E, queridos e amados, muitos ali, queridos e amados, pessoas que mataram irmãos e estavam ali para cumprir pena, pessoas que mataram pessoas e estavam ali para cumprir pena, pessoas que estavam ali só para se curar de drogas, de entorpecente. E ali eu conversava com aquele pessoal e pregava a palavra de Deus. Pregava a palavra de Deus e explicando que Deus perdoava 70 vezes 7 e pregando a palavra de Deus, fazendo culto ali dentro daquela instituição, pregando a palavra de Deus. Queridos e amados, ali foi 7 dias de jejum e oração, queridos e amados. 14 dias de jejum e oração, queridos e amados. E ali eu já estava ajudando pessoas a ir no banheiro, pessoas que chegavam com perna machucada, já ajudando pessoas, queridos e amados, pegando café para trazer para o pessoal que não podia se levantar das camas, queridos e amados, e ajudando, e comecei a mostrar para o pessoal da instituição, queridos e amados, que eu era uma pessoa capaz. E ali, queridos e amados, eles foram vendo que eu não era aquilo que a minha irmã fez de mim, queridos e amados, dizendo que eu era porque ela chegou lá e disse que eu estava perturbado psicologicamente, e eu demonstrei calmamente com o meu comportamento que eu não era nada daquilo que ela falou. E ali, queridos e amados, fui transferido para outro ambiente mais calmo, porque eu demonstrei confiança. Porque lá, queridos e amados, esse outro ambiente era mais livre, e um espaço amplo, queridos e amados. Jogo de futebol, uma coisa mais normal, queridos e amados. E ali eu passei a conversar com a médica, né? Passei a conversar com a médica. Muitas das vezes, queridos e amados, ela perguntava se eu queria vir para casa. Algumas vezes eu disse que no momento não queria, queridos e amados, porque eu estava magoado com a minha família, eu estava magoado com a minha irmã, queridos e amados. E ali, queridos e amados, foi passando os dias, né? Foi passando os dias, queridos e amados, e amados irmãos e amadas irmãs, passaram-se 40, queridos e amados, 40 dias. Eu nessa instituição, queridos e amados, o meu comportamento sempre calmo, sempre tranquilo. E ao passar esses 40 dias, eu cheguei para a médica, né? E, lógico, eu estou com vontade de ir para casa. Queridos, e ali, ela simplesmente, queridos e amados, viu que o meu caso não era bem assim. Estudou o meu caso, estudou bastante para saber se tinha algo, se tinha esquizofrenia, não tinha, se tinha transtornos de humor, não tinha, queridos e amados. E, amados irmãos e amadas irmãs, para te falar a verdade, eu só passei a tomar um remédio para dormir. E saí de lá com esse remedinho, um remédio para dormir. Porque me fazia bem, queridos e amados. Queridos,
não estou colocando nomes de ninguém, não estou acusando, jogando culpa para ninguém. Me fez bem. Eu precisava, queridos e amados. Eu precisava, sabe, desse choque de realidade. Eu precisava disso para me aproximar de Deus. Eu necessitava, eu estava me afastando, queridos e amados. Queridos, se você já leu Jacó, você sabe que Jacó mentiu para o seu pai. Jacó mentiu para o seu irmão para tomar a bênção. E Deus, ele mandou um anjo para brigar com Jacó, queridos e amados, para enfrentar Jacó, queridos e amados. E ali, amados irmãos, Deus preferiu ferir a perna de Jacó do que deixá-lo como mentiroso. E foi o que ele fez comigo. Ele preferiu me ferir, queridos e amados, me colocando neste cativeiro, um ferimento que me fez bem, do que me perder, queridos e amados, do que deixar eu ir para o mundo, que nem muitos que estão aí, queridos e amados, que até pregam a palavra de Deus dentro das igrejas, mas saem das igrejas, queridos e amados, não são bem aquilo. Por isso, amados irmãos, Deus me deu esse puxão de orelha e eu agradeço a Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. E aqui, queridos e amados, esta é a primeira parte que eu resumi, porque se eu for contar tudo, todas as coisas que aconteceram lá, queridos e amados, eu não estou falando o nome da instituição, porque eu não quero envolver a instituição. A instituição foi ótima, comida maravilhosa, queridos e amados, médicos capacitados. Queridos, eu quero até agradecer aqui a alguns, certo, queridos e amados, mas não nesse vídeo, no próximo vídeo. Queridos e amados, e ao chegar lá, queridos e amados, eu me vi preso. Mas, queridos e amados, nós seres humanos costumamos achar que o caminhar é liberdade, que estar na rua é liberdade, queridos e amados, mas a liberdade, ela é de espírito, queridos e amados. É através do Espírito. O Espírito é quem nos dá liberdade quando estamos em comunhão com Deus, queridos e amados. E foi isso que eu compreendi lá. E agradeço a Deus por tudo. Esta foi a primeira parte, queridos e amados, da história, queridos e amados, de Hércules, queridos e amados, servo de Deus, queridos e amados, na prova de fogo, no batismo de fogo, queridos e amados. Esta foi a primeira parte. A palavra que eu deixo para vocês, amados irmãos, é em Salmo 107, versículo 16, que diz assim: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro, queridos e amados. Amados irmãos e amadas irmãs, ainda quero deixar mais uma palavra aqui para vocês, que nos fala assim, amados irmãos: pois o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, queridos e amados. Esta está em Isaías, queridos e amados, capítulo 41, versículo 13, queridos e amados. Pois eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Glórias a Deus. E sabe a minha irmã que veio aqui com a polícia, me pegou, queridos e amados, aqui? Eu a perdoo, não tenho mágoa, não tenho ódio dela nem raiva nenhuma, queridos e amados. Eu a perdoo. Agora, queridos e amados, a vingança só pertence a Deus. Todos aqui sabem que é muito sério estar na palavra de Deus. Ai daquele que mexer com o ungido de Deus. E não há o que eu possa fazer, queridos e amados. Então, queridos e amados, que Deus a perdoe, porque eu já perdoei. Queridos, a vingança de Deus só pertence a Deus. Nós, seres humanos, não temos, queridos e amados, direito de se vingar de nada, nem se tivesse eu iria. Portanto, queridos e amados, meu nome é Hércules, esta é a primeira parte do meu testemunho. Fica com Deus, amados irmãos, que Deus abençoe suas vidas, livrando do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vocês e seus familiares, que Deus livre e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, amados.